Olá! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um splash muito além das gotinhas. Eu sei que tem muitos canais legais aqui no YouTube que mostram direitinho como é que faz o splash. Inclusive nessa playlist aqui eu também mostro o conceito por trás do splash. Mas dominar o conceito do splash é só o primeiro passo e vou usar a criatividade para ir muito além das gotinhas. Como a embalagem do shampoo é transparente, eu vou precisar tirar o contrarótulo. Como eu expliquei no vídeo do sabão líquido, e o card está aqui para vocês darem uma olhada depois desse vídeo aqui. Pronto, limpinho. Agora a gente vai lá pro set. O primeiro passo aqui é colar o shampoo no vidro, porque como eu vou jogar água com uma certa velocidade, é importante que ele não saia do lugar, né? Agora que ele está colado no lugar, eu vou apresentar para vocês toda a montagem do set. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa placa translúcida. Eu fiz um sanduíche de 2 vidros, encaixei ela no meio e prendi ela nessa haste aqui para ela fazer a rampa. É ela que quando eu jogar água vai se curvar e eu quero congelar ela nesse momento. Para fazer a frente do produto, eu vou usar esse flash aqui quase a 45 graus para não dar aquele brilho frontal e estourar o rótulo. Eu quero que a gente ainda consiga ter leitura no rótulo. O lado esquerdo do produto vai ser iluminado com esse flash aqui com o strip haze mais a difusora só para dar aquele brilho na lateral. Para iluminar essa curva que eu fiz com o material translúcido, eu vou utilizar esse flash aqui. E aqui tem uma coisa interessante. Raramente eu faço alguma foto sem pôr algum tipo de modificador, uma panela, um snoot, um strip, alguma coisa assim. Mas nesse caso, como eu quero uma abrangência geral aqui nesse material, eu vou deixar ela sem nada. E por fim, a quarta luz é a que vai fazer o desenho degradê aqui no fundo. Esse flash aqui eu já deixei ele numa girafa para não aparecer aqui o tripé atrás do set. E ele tem duas curiosidades. Mesmo na carga mais baixa, ele ainda estava um pouco forte. Então eu coloquei uma gelatina, só que em vez de ter cor, ela tem densidade neutra. E aí eu perco um pouco de luz sem perder a característica da luz. Se é dura, se é suave, é suave. Aqui no caso é uma luz dura com colmeia para deixar bem concentradinho e fazer aquele degradê. A outra curiosidade é esse papel branco aqui, que eu já expliquei num outro vídeo que está aqui no card para vocês entenderem. Depois que terminar aqui, vai lá dar uma olhada. Eu já ia me esquecendo da quinta luz, que é essa daqui. E eu decidi colocar ela de baixo para cima para poder encher o líquido de luz. Como a gente vai trabalhar com água e esse flash vai ficar logo abaixo do shampoo, atravessando a luz pelo vidro, eu vou cobrir ele todo aqui com o plástico para não correr o risco de molhar. E uma coisa importante é que esse plástico seja neutro. Se você, por exemplo, colocar uma sacolinha de supermercado verde, você vai entregar uma luz verde. Então é importante que ele seja neutro para não dar interferência na nossa foto. Então agora a gente chegou na parte mais didática do vídeo, que eu vou mostrar luz a luz para vocês entenderem o conceito de iluminação dessa foto. Então não deixa de se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdos como esse. Vamos configurar a câmera primeiro. Então a velocidade de disparo é 200, a abertura eu quero 10 e o ISO eu quero 1600. Com a configuração da câmera pronta, a primeira coisa que eu vou fazer é me certificar de que as luzes da gravação aqui não vão interferir na minha imagem. Então eu vou fazer uma foto com os flashes desligados para ver se vem tudo preto. Muito bom, frame preto. Eu vou começar com o flash lá de baixo. Viu que interessante? O fundo preto e só o shampoo iluminado. Agora eu vou fazer o rótulo. Dá para perceber que ele está conseguindo iluminar o lado esquerdo e lembrando que a embalagem é arredondada, então eu preciso iluminar esse lado e agora eu vou fazer o lado direito com aquele flash que não tem nenhum acessório para dar aquele banho de luz geral. O que a gente pode notar é que a embalagem está toda iluminada do jeito que eu concebi e é claro, por não ter nenhum acessório, vazou um pouquinho de luz lá no fundo, mas isso ainda não é importante, porque agora que eu vou fazer o teste com a última luz, que é a do fundo, ela vai preencher exatamente no lugar que eu quero.
O fundo ficou com um degradê cinza legal. Eu não quero nem usar cor ali atrás, nada. Eu quero cinza neutro mesmo e não muito claro. Porque afinal de contas, a hora que eu jogar a água é transparente. Se ela não tiver nem um pouquinho de densidade lá no fundo, não vai aparecer. Então eu preciso que esse degradê seja um pouquinho mais denso. E com isso eu garanto a foto seca. Porque a hora que eu começar a jogar água, aí a gente não tem mais controle da produção. Pode ser que alguma coisa saia do lugar, eu espero que não. Normalmente eu testo as fotos antes de gravar o vídeo. Essa eu não testei. Então tudo que vai acontecer aqui vai ser surpresa para vocês e para mim. E essa surpresa que nós vamos ter vale uma curtida aí no canal. Como eu disse há pouco para vocês, eu não testei essa foto antes de gravar o vídeo. Então eu vou ter que mudar um pouco o conceito da foto final, mas não o conceito de splash. Eu ainda quero produzir um splash bonito em volta do shampoo. Afinal de contas, shampoo e água estão relacionados, né? Mudei o formato do copinho aqui para ver se eu consigo desenhar melhor a água. Essa daqui para mim eu acho que é a final, eu só vou montar com mais uma outra porque eu achei muito interessante as duas que vão se cruzar e vão ficar bem legais. Inclusive, se você quiser acompanhar, eu vou deixar aqui no card o vídeo da pós-produção. Eu vou explicar também os conceitos do que a gente vai fazer lá no Photoshop e vai ficar sempre muito legal, porque no final das contas, o que nos importa é uma imagem bonita para apresentar para o nosso cliente. Aliás, deixa nos comentários aí se você já tem alguma experiência com o Splash. Eu posso te ajudar, eu posso aprender com você e aí assim a gente sempre vai tendo uma troca. Agora eu vou te mostrar como a foto ficou. E se você gosta de making off, fica até o final do vídeo que você vai ver uns bastidores bem divertidos aí, tá bom? Não consegue, né? Mais um pouquinho.